Tem que dar uma editada, porque meu cabelo azul não aparecer é um grandíssimo absurdo. Isso é muito legal. Olá, bem-vindos ao quarto episódio do Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Publicidade. O Pod Pri tá a todo vapor, toda semana, sem falta. Eu estou amando muito tudo isso, ó, usando o slogan das marcas populares. Mas o Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Pri. A gente fala de quê? De publicidade. Então tá tudo certo a gente usar o slogan dos amiguinhos. Mentira, não tô tomando como propriedade, não me processem. Gente, ai, nossa, gravar tá sendo cada vez mais difícil, cara. Toda vez que eu vou gravar é uma coisa nova, que acontece, alguma coisa que eu tenho que aprender, que toma conta. Mas enfim, o tão almejado cartão de memória que eu falei está adquirido. Então, oremos, espero que dê certo. Eu não sei se vocês perceberam, no outro episódio a cor tava super diferente porque a câmera simplesmente não queria funcionar. Era bateria, depois era cartão de memória, depois era mil e uma coisas. Acabou que deu certo quando eu apelei pro celular. O que é ruim, porque eu uso os dois, eu uso a câmera e uso o celular. Então, o celular já grava direto pros takes que eu vou mandar pro Instagram, né? No modo retrato. E a câmera, ela grava direto pro YouTube. Então, é muito bom quando eu gravo os dois ao mesmo tempo, porque aí o formato já tá correto. Colocar o da câmera no formato retrato é muito complicado. Enfim, pequeno momento aqui de desvaneios de problemas técnicos para gravar um podcast, que eu acho que é legal vocês saberem como funciona por trás. Mas enfim, hoje vamos, já que falamos no outro episódio sobre diplomas, sobre novas profissões, eu vim trazer aqui uma coisa que inclusive eu já trouxe no vídeo no Insta, só que assim, tempo era curto. Então hoje eu vim com mais tempo, mais à vontade, falar sobre as áreas de dentro da publicidade. Então, assim, eu cursei publicidade e propaganda. Aliás, eu cursei comunicação social com bacharel em publicidade e propaganda. Então, tem muita gente que não sabe como funciona, tem muita gente que não sabe o que que eu fiz ou o que que eu faço. É claro que para o que eu estudei, para o que eu faço, né, existe um grande vão, mas no sentido de eu lembro que quando eu escolhi meu curso, minha mãe perguntou se eu ia fazer comercial pra Globo. E não era sobre isso. É claro que eu posso, né, participar, eu posso fazer parte da equipe. Mas até chegar a esse ponto tem um grande chão pela frente. Mas hoje eu vim trazer, tipo, as áreas de dentro da publicidade, o que que você pode fazer dentro da publicidade. E é claro que eu gostaria de já deixar um adendo bem importante, que dentro desse leque há muitas vertentes. E o que isso significa? Assim como as profissões sempre se inovam, eu não sei se eu posso falar cada ano, porque daqui a pouco é cada segundo, né? Mas do mesmo jeito que as coisas vêm acontecendo de uma forma muito rápida e mudando de uma forma muito rápida também, que é muito importante, né? Levantar esse ponto. É importante vocês saberem que o que eu vou trazer é baseado no que eu estudei e basicamente no que eu vivenciei trabalhando em agência. É claro que eu trabalho até hoje, eu presto serviço para uma agência hoje, só que eu sou atendimento noturno, então é bem diferente, mas as áreas meio que ainda se coexistem, mas elas se aprimoram. Então eu vou tentar englobar um pouco disso, já que eu tenho um tempo de fala aqui, mas só para vocês terem uma noção que coisas podem mudar e até você ouvindo pode falar tipo, ah, mas isso não pode fazer aquilo? Pode, não existe limite. Existe tempo e espaço. É isso. É aquele velho lance. Por que você fez essa tatuagem? Porque eu tinha dinheiro e o tatuador tinha tempo. É sobre, tá tudo certo. Beleza? Bom, gente, vamos lá. Dentro da área de publicidade e propaganda, quando a gente estuda, e dentro de uma agência de publicidade e propaganda, que aí a gente também vai ter outras vertentes. Existem agências que focam em branding, agências que tem agências focadas especificamente em algumas coisas, tem agências que aprimoradas e atende de tudo um pouco. Porque tudo depende da equipe que você tem. Então, se você contrata, você tem equipe e sucesso. E é isso. Então, existem 5 áreas dentro da publicidade e propaganda.
E geralmente essas áreas é como se constitui uma agência. Então, as 5 áreas são: eu vou usar da minha colinha, porque como são 5, eu sempre esqueço a outra, tá? Então, se eu desviar o olhar é por conta disso. Mas, ó, foca em mim. Mídia, redação, planejamento, que é o meu coração, designer e atendimento. Eu sempre uso a colinha porque, pra mim, repetir um e esquecer do outro é fácil. E vamos por ordem. O mídia. O mídia, eu já expliquei aqui algumas vezes, ele é muito confuso, porque antes, quando eu me formei há um tempo atrás, que eu nem vou citar mais quantos anos, o mídia era responsável por toda a área financeira. Então, por exemplo, eu fui contratada para ser estagiária de mídia no meu primeiro estágio da vida. E o que eu fazia? Eu era responsável pela grade do que subia de comercial na TV por assinatura que o meu cliente pagava. Então, por exemplo, ele pagava por exemplo, tá? Que eu não lembro mais agora. Por 30 inserções no Discovery Kids. Então, o mídia era o responsável por mandar essa grade, tipo, aonde eu quero essas inserções. Existe um formato que você deixa na mão da emissora e a emissora que determina. E a emissora, quando eu falo aqui, é qualquer canal. Na época, inclusive, eu descobri uma coisa que eu não sabia. Que a Globo, ela também era dona de uma empresa chamada Globosat. E a Globosat, ela engloba alguns canais que eu não fazia ideia que pertenciam à Globo, como o Discovery Channel. Acho que todos os Discovers, desculpa, todos os Discovers, Kids, Home and Health, enfim, Channel, todos. E alguns outros canais, Multishow, GNT. E aí, se você deixar na mão dela, pode ser que ela deixe rodando de madrugada, que não é muito legal, porque não tem uma audiência muito grande. Ou você coloca pré-determinado. Os que você deixa na mão da emissora são inserções mais em conta, óbvio, que ela pode jogar em qualquer lugar. E os que você escolhe onde você determina onde ela aparece, elas são mais caras. Então o mídia, ele determinava isso. Tipo, quanto custa colocar um out of home, tipo um outdoor, aqueles relógios que a gente tem aqui em São Paulo nos pontos de ônibus, quanto custa colocar minha marca ali, ou a marca do meu cliente ali. E ele era responsável por entrar em contato, por negociar valor, por verificar detalhes, tipo tamanho, formato, se é vídeo, se é imagem, enfim. Tudo isso era responsabilidade do mídia. É ele que também tomava conta do orçamento. E ele que também era muito paparicado. Eu lembro que na época que eu entrei na agência, como eu entrei como estagiária de mídia, eu ganhava muitos mimos, muitos mimos. Eu vou tentar ver se eu tiro o print que eu tenho guardado nos meus destaques no Instagram, caso você vá visitar meu perfil, na área Jobs. Os primeiros, os presentes que eu ganhei. Então eu tenho muitos presentes. A Globosat me mandava muito planner. A Record, ela uma vez me mandou, no meu aniversário, uma caixa da Copenhague gigantesca, juro, era tipo assim, desse tamanho, fácil. E dentro tinha todas as variedades, você imagina, de caixa de bombom. Tinha uns presentinhos, uns mimos também, coisinhas de celular, essas coisas. Não lembro se eles me mandaram um planner, eu acho que o da Record tinha mais chocolate mesmo. A Globosat todo ano me mandava um planner personalizado. Eu não tenho fácil aqui. Mas eu vou colocar fotinhas depois, porque eu tirava foto de tudo, eu amava. E porque as emissoras, as marcas que produzem isso, tipo gráfica, emissora, elas paparicavam o mídia. Porque o mídia, como ele era o responsável por isso, digamos não, ele tinha todo o conhecimento nisso. Tipo, por exemplo, Priscila, é mais barato? Ou o responsável de mídia, seja ele quem for, mas... mídia, qual é o... você conhece muito bem as inserções. Por que esse tá mais barato e você tá me indicando mais caro? Então, tô te indicando o mais caro, porque aqui a gente vai poder escolher. Se a gente colocar no mais barato, a emissora... Quem disse que só o cartão de memória resolveria? Ai. A vida de técnica, /podcaster, /publicitária, / um monte de coisa. Enfim... porque eu tô te indicando esse, porque se a gente escolher o outro vai ser mais complicado, a gente não vai mandar e pode ser que eles coloquem de madrugada, a gente não vai ter muito resultado. Enfim, esses detalhezinhos de porquê e justificar, era o mídia que sabia. Logo, todos
as mídias de comunicação sabiam que era o mídia que determinava para o cliente. Então eles paparicavam para fazer esse tipo de chamego, tipo assim, olha, tá vendo esse presente legal? Eu posso te dar melhores. Se você... É como se fosse... É como se fosse corrupção, é como se fosse. Mas o mídia era bem aberto, ele podia fazer isso. Então, as emissoras, eles sempre paparicavam, independente se a gente fechasse ou não. Porque era uma forma deles serem vistos, serem lembrados. Então, as marcas, quando mandam presentinhos para os influenciadores sem pagar para eles fazerem a comunicação, eles querem mais ou menos isso. Eles querem ser lembrados. Então, às vezes, a lembrança vale mais do que dinheiro em si. Por quê? Porque quando a pessoa lembra de você, ela consome você sempre que ela lembrar de você. Então, não é que... por isso que não era corrupção, porque a gente não era obrigado a indicar a emissora XPTO, porque foi ela que nos presenteou e ela não vai mais presentear a gente. Não, a gente escolhia quem a gente queria. E a gente mantinha contato, um bom mídia, sempre manteve contato com todos os canais de comunicação, todas as mídias de comunicação possíveis, porque o que funciona para um cliente pode não funcionar para o outro. Tinha a Rádio Rock, eu mantinha muito contato com a Rádio Rock e eu amava, porque era uma das minhas rádios preferidas. E eu lembro que tinha um cliente que a gente conseguiu uma parceria, firmar uma parceria com a Rádio Rock, muito legal. E aí a Rádio Rock, na época, hoje não tem mais, tinha um espaço, um camarote no Morumbi. E aí a gente tinha a possibilidade, por exemplo, de oferecer para o cliente. E eu lembro que o cliente trocou por um gerente mais jovem, e ele era São Paulino. Então a gente conseguiu presentear para ele levar os filhos no Morumbi, no camarote. Olha que legal. E o mais legal é que eu também consegui ir, né? Levei meus pais, foi muito legal, foi um dia super divertido e super diferente, assim. Nossa, foi um sonho realizado ir no camarote do Morumbi. Mas é isso que acontece com o mídia. Então, eu lembro que na faculdade a professora falava muito disso. O mídia é paparicado, ser mídia é muito legal, você vai receber vários presentes, vários mimos, e é bem isso mesmo, acontece. Eu não sei se hoje continua sendo assim, porque mudou muito. Eu vi que, por exemplo, eu já vi isso na SBT, eu não vi se a Globo lançou isso ainda, mas uma plataforma onde o próprio cliente acessa e ele veja valores, ele mesmo já vê as inserções. Há uns anos atrás, era proibido. Você só podia passar um comercial na televisão, seja ele canal fechado ou aberto, através de uma agência, era obrigatório. E, inclusive, do valor que o cliente pagava para a emissora, uma porcentagem, eu não lembro quanto, voltava para a agência, que não era nenhum cliente que pagava, era do valor direto. Então, assim, antes era obrigatório. Agora eu acho que as coisas mudaram, porque eu vi um comercial na SPT, onde colocavam assim, criamos uma plataforma SPT e você, onde você entra, você pode colocar a sua marca para aparecer aqui no nosso canal. E é no mesmo trâmite que era o que eu fazia para trabalhar. Então, eu achei estranho, mas acredito que possa ter mudado as coisas e acontece. Eu acho que pode ter mudado. E por que eu falo que é meio confuso? Porque hoje em dia existe uma profissão muito conhecida chamada social media. Só que social media é completamente diferente do mídia, porque assim como eu acabei de explicar para vocês como funcionava a função mídia dentro da agência, o social media cuida só do social, então é só da rede social. Não da onde... Porque independente se a gente vai entrar em contato com o público num comercial de televisão, a gente não vai poder socializar com ele. E socializar é fazer troca, né? Então ali não existe troca. Existe o receptor e o consumidor. Então, assim, ele vai receber sua comunicação, mas ele não vai poder interagir. Ele pode até entrar em contato no QR Code, acessar o link, vai rolar uma interação ali, mas não vai ser uma troca simultânea, igual a gente tem no social. Então, o social media, ele é responsável por toda a área das redes sociais, das mídias sociais. Então, assim, você pode, por exemplo, um social media pode fazer tudo dentro da mídia social, cuidar dos posts, cuidar dos textos dos posts, mídia paga dos posts, tipo patrocinar uma publicação, o que mais? E ficar responsável pelas mensagens com os clientes no direct. Mas o social media também pode ser uma pessoa que não é design, então ela não vai mexer com a imagem.
Ela vai mexer com todo o resto que eu acabei de falar, menos com a imagem. Ou o social media pode ser o cara que só sabe fazer patrocínio. Ele não sabe mexer com texto, não sabe mexer com imagem, não mexe no direct do cliente, é só com a mídia paga, só com patrocínio. Então ele pergunta qual post você quer patrocinar. Se você não quiser patrocinar um post inteiro com imagem, texto ou vídeo, texto e etc, não importa, porque você pode fazer isso, escolher uma peça já pronta. Você pode também fazer uma coisa diferente, nova, só imagem. No Instagram você só não pode só texto, né? Mas no Facebook, só texto. Enfim, existem vários tipos de patrocínio. O LinkedIn você também pode. O LinkedIn que é um pouco caro, porque é em dólar que você patrocina, né? Então é meio complicado você encontrar budget para isso. Mas enfim, o mídia, o social media, eles são bem parecidos, digamos que por conta da modernização do que aconteceu com a profissão com o passar do tempo. Mas eles são profissões completamente diferentes, mas que ao mesmo tempo trabalham juntos. Teve um vídeo que eu coloquei no Instagram também que eu falo um pouco sobre isso. Consultoria de marketing digital e gerenciamento de marketing de uma empresa. São profissões completamente diferentes, mas que elas podem coexistir juntas. Elas devem coexistir juntas. Um gestor de marketing não vai ter a noção e a expertise de um consultor de marketing. É completamente diferente. Até porque trabalham com equipes diferentes. Até porque marketing e publicidade são coisas diferentes. Inclusive, quem sabe não pode virar um tema de vídeo? Não sei. Se tiver interesse, comenta aqui, deixa o seu comentário. Mas enfim, agora vamos para a redação. Redator, pode ser redator ou revisor, ou os dois juntos. Tudo depende do tamanho da onde você está trabalhando e do que você também oferece para trabalhar. Mas tudo que envolve texto. Então, texto de blog, texto do site, texto de mídia social. Redator pode sim ser responsável pelos textos dos posts. Então, acabei de falar que a social media pode criar imagem, pode criar texto, mas o redator também pode colaborar com isso. Eu já trabalhei numa agência onde eu fazia as 5 funções. Eu só não fazia design, na verdade. Porque na época, a agência, os designers eram só no Mac e eu não fazia ideia de como mexer no Mac. Hoje eu trabalho com um, mas na época eu não sabia. Então, tirar um print era um martírio. Mas fora isso, eu fiz as 4 funções na agência. Eu escrevia os posts, eu fazia os patrocínios, eu era a social media, eu era redatora, eu era planejamento, eu que planejava as campanhas, o que cada um ia fazer. Tinha de tudo e mais um pouco. Então, assim, tudo depende do lugar que você tá. Hoje a agência que eu trabalho à noite, por exemplo, a minha equipe à noite constitui em um programador de LP, um programador de MKT, que é de e-mail marketing, uma revisora e um designer. Só que de dia, cada equipe tem um redator, revisor, designer, e aí tem os programadores que trabalham com todo mundo. Então, assim, tudo depende do lugar onde você trabalha, do que você comporta para você conseguir juntar no seu planejamento. E o dinheiro, né, o investimento, o budget do seu cliente também. Tudo vai depender. O planejamento, que é o meu coração. Eu lembro que quando eu entrei na agência, minha vontade era fazer de tudo um pouco. Meus professores tinham indicado entrar em agência pequena, porque na agência pequena você tem oportunidades. E você, mesmo que você não tenha oportunidades de visualizar, eu tive de passar por cada área, por livre e espontânea pressão, mas mesmo que você não passe por cada área, você consegue ver melhor, porque como a agência é pequena, é enxuta, você consegue ver o trabalho do coleguinha no dia a dia, normal. Mesmo que você esteja muito ocupado, você vai acabar tendo acesso aos trabalhos dos colegas. Então, eu lembro que eu queria muito. Claro que quando eu comecei a estagiar, eu procurei o que estava livre. Então, tinha muito mais para ajudar a gerente de marketing. Então, eu fiz muito mais entrevista para trabalhar em empresa, para trabalhar em agência grande, no departamento de marketing, do que numa agência de publicidade. Inclusive, eu fiquei sabendo que era muito assim, nepotismo. Era muito, o sobrinho do melhor amigo, do meu vizinho, do meu tio, que conseguia as vagas. Tentei em rádio. Nossa, sonho de vida, assim, trabalhar na Rádio Rock, mas eu não consegui. Tentei em todas. Tentei na Gazeta, tentei na Mix, na Rádio 89, na Kiss. Até porque a Kiss e 89 ficam na mesma avenida, os escritórios. Tentei de tudo, não consegui. Aí aconteceu de surgir numa agência
pequena aqui de São Paulo, que foi tudo na minha vida essa experiência. Mas um dia eu conto sobre as minhas experiências, sem citar nomes. Mas quando eu entrei, eu quis muito testar de tudo um pouco, porque na faculdade eu gostava de tudo. E, inclusive, é um conselho que eu deixo aqui para quem está escolhendo a profissão, porque eu acho que esse tema vai ser muito voltado para isso e provavelmente as pessoas que vão vir vão ser para descobrir se é isso que querem ou não. Gente, escolham estudar, principalmente você que trabalha, estuda, você que vem da periferia, você que não vai ter ninguém para pagar as suas contas, é você que vai ter que correr atrás. Escolha algo para você estudar que você goste, porque experiência própria, trabalhar e estudar não é fácil, não é fácil. Eu sei que muita gente faz a romantização do esforço, da dedicação e do corre, mas eu acordava 4 da manhã pra conseguir... Aliás, eu acordava 3 da manhã pra sair entre 4 e 4 e meia de casa, pra conseguir entrar às 7 da manhã no Vila Mariana, que era o emprego que eu tinha conseguido pra conseguir um valor legal de salário pra conseguir bancar a faculdade. Enquanto eu bancava os primeiros meses de faculdade, que são os mais em conta, eu não parei de tentar Enem, então eu fiquei 4 anos seguidos tentando Enem, até conseguir a bolsa. Porque eu sabia que eu não ia conseguir pagar até o final do curso, até porque até o final do curso eu queria fazer estágio, e estágio aqui paga de 600, 400 reais até R$1.000 no máximo. Você encontrar um estágio aqui em São Paulo que paga mais de R$1.000 é luxo, e é muito difícil achar, e ele não vai arcar, porque as últimas parcelas da faculdade particular é 1.400, 1.600, 1.200, então é muito caro. E eu sentia que se eu trancasse, ia prejudicar muito o meu aprendizado e eu ia acabar desistindo. Então eu odeio fazer isso. O meu Priscila, o jeito Priscila de ser é começar e terminar. Eu não consigo começar um livro, achar ele chato e começar outro e depois voltar para o outro. Eu começo e termino. Então a faculdade era uma coisa que eu queria começar e terminar. E por conta desse objetivo, por conta desse jeito que eu sabia que era esse jeito que ia funcionar, eu corri atrás de fazer o Enem todos os anos, porque eu sabia que sem o Enem eu não ia conseguir. Então eu não desisti e acabou que deu tudo certo, porque no ano que eu consegui a bolsa, eu fui mandada embora. E eu tive 6 meses, né, do seguro-desemprego, na época eu ainda era registrada, de carteira assinada. E aí eu tive tempo para procurar meu estágio. No último mês que eu recebi o meu seguro, eu consegui meu estágio. E foi numa agência. Então, assim, foi tudo muito coisa de Deus, assim, na minha vida. E eu fiquei muito feliz, porque tem hora que a gente desanima, tem hora que a gente acha que não é capaz. E o cansaço, às vezes, fala mais alto. Eu hoje não suportaria, porque eu era uma doida. Eu fazia, de segunda a sexta-feira, eu trabalhava nesse horário que eu falei pra vocês, acordava 3 da manhã, pra entrar no trabalho às 7. Aí eu saía às 6, ia direto pra faculdade. Chegava na faculdade, saía, eu não tinha passagem pra voltar de trem, que era mais rápido e mais confortável, então eu tinha que voltar de ônibus. A viagem era muito mais longa e muito mais cansativa. Chegava em casa entre meia-noite e 1 hora da manhã. No sábado eu fazia curso de inglês no menor valor que eu conseguia pagar, porque, né, eu pagava a faculdade sozinha. Então eu fazia muito longe de casa, então eu tinha que acordar 5 da manhã num sábado pra ir no curso de inglês. No domingo a doida ainda acordava cedo pra ir pra missa no domingo. Então, assim, eu fui meio insana. Apesar que na juventude a gente tem essa energia. Não que eu seja velha agora, porque, pelo amor de Deus, ninguém acreditou no Lula que eu tinha 30 anos. Mas é muito mais difícil hoje em dia, porque a gente mal tem estímulo. Eu tava até comentando isso com o Uber que eu peguei essa semana. A gente trabalha tanto que quando chega o horário de descanso... Ai, vizinho, obrigada por fazer barulho. Era tudo que eu precisava no meu vídeo. Porque quando chega o final de semana, a gente quer descansar. A gente não quer saber de outra coisa. Então, é muito difícil, assim, é muito diferente. Quando a gente tá jovem, não. A gente tem uma energia que a gente não sabe de onde tira. Apesar que eu sempre amei dormir. E todo espaço de tempo que eu tinha pra dormir, eu dormia. Não era no sábado, porque quando eu chegava do curso, era o único dia que eu tinha pra fazer a lição de casa do inglês. Então, eu já chegava e fazia as lições de casa. O que, quando eu piscava, já era 7 horas da noite e eu já ia dormir. Porque no dia seguinte eu ia acordar cedo. Então, assim...
é muito cansativo. Só que quando eu chegava na faculdade, eu tinha uma energia, o meu cansaço saía do meu corpo, porque eu amava tanto todas as matérias. Eu tinha matéria que eu gostava menos? Tinha. Mas era gostar menos, não era odiar. Não era é horrível. Era só gostar menos, porque eu amava tudo que eu via na faculdade. Tudo era novo e eu tinha fome de praticar aquilo, de colocar na prática. E era muito gostoso porque eu consegui o estágio numa época que coincidiu, que é mais ou menos quando as pessoas realmente contratam, que é do terceiro mês em diante, que é quando a empresa tem certeza que você não vai desistir do curso. E isso foi muito legal, porque quando eles me contratavam, na época que eu fui recém-contratada, meu, era incrível. Toda noite de aula, eu trazia uma coisa nova pro trabalho e colocava em prática. Então eu me sentia competente, eu me sentia capaz, eu me sentia sagaz, sabe? Nossa, eu amava isso. Era uma sensação muito gostosa que eu queria que todos os meus amigos ali do curso sentissem, porque era muito gostoso. E é uma coisa que todo mundo sente falta quando tá no curso, colocar em prática. E um receio, né, de não dar tempo, de perder o time e perder todo aquele aprendizado que você tá tendo. Pausa pra se hidratar. Bebam água. Bom, gente, e aí, quando eu comecei a estagiar, eu fui contratada para ser mídia, mas como eu falei para vocês, eu fazia de tudo um pouco, até parte de produção. A gente trabalhava com algumas coisas de loja física da Leves, então quando tinha que cartaz que a gente ia colocar lá na loja física, em algumas lojas de São Paulo e tal, eu colocava a mão na massa também, eu não tinha problema com nada não. Inclusive sempre quem me conhece sabe que eu amo trabalho manual, então tudo que eu também preciso colocar a mão na massa, adorava. Coisas que na nossa área geralmente as pessoas odeiam, as pessoas gostam muito de usar computador e tudo que for digital melhor ainda, mas pra mim, tudo que precisar de trabalho manual, sucesso, me chama e amo. Então, gosto muito dessa parte de ação também, de produção de comercial, audiovisual. Eu lembro que a gente pegou uma marca que a gente pegou do zero, eu contribuí com o nome e eu fiquei, tão feliz. E a gente participou de tudo, da criação dos produtos de cosméticos, de lá de trás, do nome, do slogan, do logo, a gente criou tudo do zero e foi muito gostoso. E hoje a marca tá a milhão, assim. Ela existe, tá vendendo e continua na mesma pegada. Tá maravilhoso. Eu amo esse processo todo também. Só que dentro da agência eu descobri minha maior paixão, que era planejamento. Quando a professora falava de planejamento na aula, eu já pirava, assim. E quando eu vim na agência na prática, eu falei, cara, é aqui que eu encontrei o meu lugar. O planner, ele é responsável por todo o planejamento, tipo, aonde você vai entrar, o que você vai ter. Eu quero ter, eu tenho só Instagram, então você vai ter Instagram e Facebook, que é o mínimo, e aí depois a gente entra no YouTube, a gente faz produção disso. Ele é o que vai esquematizar tudo. É ele que vai fazer aquele mapa mental, o mapa mental para mostrar as nossas possibilidades e depois o que de fato a gente pode executar. O planejador faz tudo isso e eu sempre fui apaixonada. Eu lembro que eles me perguntaram qual área eu tinha mais interesse quando eu entrei e eu falei que eu tinha muita curiosidade para saber como era ser planejadora, como ser planner, e eu sempre me vi naquele lugar. A professora citou algumas características e eu lembro muito da de planner porque eu, me identifiquei. E uma característica que ela falou foi uma pessoa que tem personalidade para ser planner, você sempre vai encontrar um livrinho de sudoku na bolsa dela. E eu tinha um livrinho de sudoku na época que eu deixava no caderno. Inclusive, eu tava aberto o livrinho de sudoku na minha frente, ajudava a me concentrar às vezes quando eu tava muito cansada. Então, foi muito legal. Eu achei o máximo quando a professora falou isso. Os meus amigos, assim, da sala riu comigo e viu e falou, caralho, você é muito... Desculpa, olha o palavrão. Eu vou colocar um pi aqui. Aí, eles falaram, caraca, você é muito pra ser planejadora. Então, assim, eu me identifiquei muito com isso. E o planner basicamente é isso, você vai esquematizar tudo. Você vai montar calendários, você vai acompanhar, você vai ter que ficar de olho nas tendências, tem que ficar de olho em tudo pra indicar o melhor pro seu cliente.
Então, um planejador estuda muito. Na verdade, todas as áreas você vai ter que estudar muito, porque uma característica da modernização, de tudo que moderniza, inova, e nananã, é você acompanhar. E para acompanhar tem que estudar, gente, não tem como. Então, é sobre assistir jornal, é sobre acompanhar tendências, é sobre seguir perfis na internet que você não vai gostar tanto. Tipo, eu se fosse uma pessoa normal, que não trabalhasse com o que eu trabalho hoje, eu não seguiria a página de fofocas, mas eu preciso seguir para ver as tendências, para ver o que tá rolando, para ver o que tá crescendo, para ver, enfim, coisas que acontecem pra gente ficar sempre de olho e oferecer o melhor dos mundos para quem a gente trabalha. Então, é isso, um planejador faz isso. O designer é responsável por toda a área estética, então tudo que é personalizável é o designer que é responsável. Então, você tem que entregar, tipo, tem que entender muito de cores, cores quentes, cores frias. Eu quero entregar fome nessa peça, eu quero que as pessoas sintam fome quando verem. Eu quero que as pessoas sintam-se refrescantes, que elas sintam que de olhar já dá uma vontade de pular na piscina. Esse tipo de sensações, o designer que vai entender. Um bom profissional de designer, ele sabe pegar uma palavra e transformar numa super arte. Ele sabe pegar o nome de uma pessoa e criar um super logo para aquela pessoa com aquela identificação. O meu logo, por exemplo, eu mandei pro meu amigo designer que a gente se conheceu na faculdade. E eu lembro que eu mandei uma foto minha e falei, olha, eu não sei o que você pode fazer com isso, se faz sentido alguma coisa, mas eu gosto muito dessa foto e eu queria que você fizesse algo parecido. E aí foi quando ele criou esse logozinho, que é o meu P, que tem um olho meu que olhando para baixo, umas curvas e tal. Ele se baseou na minha foto. Então, assim, eles... E não, eu não vou chamar de criativos, porque eles também são muito criativos, mas eles têm uma visão que eles veem um quadrado e pensam em mil coisas. Eu não conseguiria fazer isso na minha vida pessoal. Inclusive, eu tenho muita dificuldade disso. Eu tenho coisas para colocar. Eu preciso que esse título esteja na peça, essa imagem, esse logo e essa figura de alguma coisa. Eu tenho muita dificuldade de pensar em como colocar isso na peça de uma forma legal. E um designer, ele tem essa noção. Ele tem noção de espaço, noção de diagramação, noção de, tem que ter margem para isso, é sempre legal ter margem de segurança, sempre... Eu não penso nisso, eu só penso que eu tenho que colocar e tento colocar. Quem faz os meus posts sou eu mesma, mas eu queria muito chegar no patamar de pagar algum amigo meu de fazer, porque eu sei que ficaria muito mais bonito. Até porque eu tenho essas ideias, assim, eu quero fazer um post sobre a diferença de custo e de investimento. Gasto e investimento, que eu até fiz esse post, inclusive vão lá conferir. Como fazer isso? Eu só sei que eu quero essas palavras. Que imagem usar, ou ícone, ou figura, ou alguma coisa. O designer tem muito dessa expertise, assim, um estudo baseado em referências. Criatividade, inclusive, é sobre referências. Se você quer ser uma pessoa criativa, você tem que ler muito, você tem que assistir muito. E assistir, que eu digo, de um modo geral. É ver novela, ver filme, ver série, ver dorama, ver documentário. É tudo, tudo. Porque às vezes é durante uma novela que você menospreza que você tem uma ideia brilhante. Vendo um dorama que você julga muito, eu, inclusive, sou uma das pessoas que acho que não consegue diferenciar os personagens, e você vai ver uma coisa incrível que você não veria em outro lugar. Então, assim, é muito importante você, na área da publicidade como um todo, você ser uma pessoa sem preconceitos. Porque se você cria um pré-conceito de qualquer coisa na sua vida, você tá travando e tá ficando dentro de uma caixa. A minha professora dizia, eu tinha uma professora de literatura e de português na época do ensino médio, que ela dizia que quando você tem preconceito, é como se você usasse uma crista de cavalo, onde você só tem a visão da frente. E às vezes o caminho não é só o que tá na sua frente, é tudo que tá ao seu redor. Então eu aprendi muito com ela. Eu lembro que ela vivia criticando as novelas e ela, na aula, ela sempre sabia de todo capítulo que tinha passado no dia anterior. E eu lembro que um bagunceiro do fundão perguntou, cara, você não... Você vive criticando, mas você tá sempre assistindo. Ela, claro que eu vou sempre assistir. Se eu não assistir, como é que eu vou julgar? Como é que eu vou criticar? Então, assim, tudo bem você não gostar.
Ai, Priscila, mas eu não gosto de ló. Mas você já comeu? Ah, mas dizem que é amargo. Tudo bem, gente, bosta fede. E aí? Você tem que saber. Não tô falando pra você comer bosta, pelo amor de Deus. Mas você não pode julgar a coisa sem conhecer. Mesmo que seja pra ter uma experiência ruim, no sentido de você provar uma coisa e não gostar, ou você assistir uma coisa e não gostar, é importante você saber. Porque se alguém apontar por que você não gostou, ah, eu não gostei porque eu acho a história meio sem roteiro, eu acho meio isso, aí a pessoa pode até te falar assim, ah, qual que você viu? Ah, eu vi esse, eu também não gostei. Por que você não tenta ver outro? Entendeu? Porque as coisas em publicidade não é A mais B é igual a C. As coisas podem ser muito diferentes. Eu sempre dou esse exemplo que é muito importante. Eu, Priscila, detesto rosa. Eu, na minha vida, não aplico rosa em nada. Mas, se for necessário para um cliente, porque é bonito, porque se aplica bem, porque se destaca, por que não? Use, explore. Eu não posso ficar gravado que é porque eu odeio rosa, que meus clientes não vão usar rosa, é um absurdo. E isso não pode acontecer. Então, assim, ter menos preconceito possível. O ideal é não ter nenhum, né? Então, trabalhem isso em vocês. Mas eu acredito que isso torna você uma pessoa melhor. Então, não importa se você gosta de publicidade ou não, mas seja uma pessoa com a mente mais aberta, se abra para o novo. E antes de você julgar qualquer coisa, pode ser uma novela, assista. O meu pai tem uma mania absurda e horrorosa de ele escolhe as novelas que ele vai acompanhar. Aquele não acompanha é um lixo. Aquele não acompanha, ah, não presta. Ah, não é legal. Não pode ser assim. Não é porque você não gosta que não é legal, que não funciona. Cada um tem um tipo de pé. Cada um tem um tipo de corpo. A roupa que não serviu pra mim pode ser perfeita pra uma outra pessoa. O cabelo que eu não gosto em mim, o corte que eu não gosto em mim, pode ficar lindo em outra mulher. Então, assim, não interessa, não importa. Seja uma pessoa sem preconceitos. De verdade. Seja uma pessoa melhor. Bom, e pra finalizar, o atendimento. O atendimento, ele vai ser o psicólogo da agência. De verdade. Eu sou atendimento noturno e posso falar por consciência própria, mas eu também já, na agência, eu também já trabalhei como agente, como atendimento. O atendimento é a pessoa, o cliente, na maioria das vezes, não vai saber o que ele quer. Então, o atendimento, ele vai ser a pessoa que vai dizer pro cliente o que ele quer, ou pelo menos tentar, e vai traduzir para a equipe o que ele quer. Então, é ele que vai pegar as informações com o cliente, que é o briefing, e ele que vai traduzir o briefing para a equipe. Então, o atendimento não é só ouvir o que o cliente quer e repassar. Vai ter momentos que o cliente vai falar, eu quero desse jeito, exatamente do jeito que eu tô falando e ponto final? Vai. Mas entendam que o profissional de atendimento é muito importante numa equipe. Porque como ele está em contato constante com o cliente, às vezes o cliente vai falar que quer uma arte bonita e ele vai entender que bonito para o cliente é ter uma fonte mais fina, com uma mulher de costas, olhando para o lado, porque vai destacar o cabelo e o cliente, né, não sei, o XPTO, entendeu? O atendimento, quando ele conhece o cliente, eu trabalhei com uma cliente, eu lembro até hoje, que ela adorava e ela só fazia reunião comigo. Ou que era um saco, porque reuniões perdem tempo, eu perdi muito tempo com essa cliente. Mas eu gostava, porque ela dizia que só eu conseguia entender ela. Então, assim, é você conseguir entender o cliente, sacar o que ele... Bom, gente, é isso. O atendimento, ele vai entender o que o cliente quer e traduzir para a equipe. Então, a função do atendimento não é só repassar o que o cliente quer, mas repassar com essa tradução, com esse entendimento. O que ele quis dizer quando ele falou que quer uma arte bonita? É você bater o olho e falar, ele não vai gostar por conta desse detalhe. Você esqueceu de ver isso. Ele também é um revisor de overview, assim. Quando tudo é entregue, ele olha pro texto e fala, esse texto tá de acordo, mas essa imagem não tá casando com o texto. Olha, o tema do job é bem-estar, mas a imagem não tá me trazendo bem-estar. O que precisa para remeter? O atendimento é esse profissional. É o que vai entender
traduzir e entregar da melhor maneira. É claro que pode ter muitas idas e vindas, muito bate-volta, cliente não gostar, tá tudo bem. Você não sabe ler a mente do cliente, mas você vai tentar. E você vai ser psicólogo, querido, porque você que vai segurar as pontas, você que vai manter sua equipe alinhada, conversando com todos eles, mantendo todos se dando bem, que é raro a equipe se manter amiga, mas pode acontecer também de formar uma amizade ali, porque acaba se tornando uma família, principalmente quando um entende a dor do outro. Inclusive, eu acho que isso que a primeira agência me deu, que foi muito legal para minha experiência também. Como eu passei por todas as áreas, eu tive essa sensação de entender um pouco do outro. Então, quando eu fazia uma solicitação, eu não ia lá em 5 minutos e perguntava se estava pronto, porque eu tinha uma mínima noção que em 5 minutos não era entregue. Se o cliente exigisse uma entrega em 5 minutos, eu não ia cobrar o meu parceiro de trabalho, eu ia cobrar o cliente. Falar, ó, infelizmente 5 minutos não é possível. O que eu posso atender é pelo menos 15, que a gente sempre negociava meia hora ou mais. Até para não virar pastelaria. Ah, eu quero um de queijo. Ah, eu quero um de carne. Toma. Gente, ninguém funciona assim. Nenhum profissional consegue trabalhar bem assim. Isso é assim, primordial vocês saberem. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu consegui explicar bastante cada coisinha. Coloquem aqui, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha sido clara o suficiente. Eu sei que parece meio chulo, mas eu quero deixar inclusive uma lição sobre uma coisa que eu aprendi na vida. O óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio pra você pode não ser óbvio pra outra pessoa. Eu tenho vários exemplos disso, mas eu quero finalizar com um exemplo que eu vi hoje, inclusive no Instagram. Uma moça disse que foi na padaria e tinha vários bolos lá e tinha os nomes dos sabores de cada bolo, né? E um rapaz chegou e perguntou, você pode me dizer os sabores dos bolos? E ela falou, e ela pensou, né? Pensou alto assim na cabeça dela. Ela falou, caramba, mas tem um nome de cada um. Tipo, sério que ele vai perguntar isso pra funcionário? E no final, ele falou que não sabia ler. Então, por isso que ele precisava de ajuda. Então, assim, o óbvio precisa ser dito. Você, não importa a profissão que você siga, não importa o que você gosta de fazer, para que você usa sua mídia social, ou o que você faz no seu dia a dia. Mas sempre que você se vê numa encruzilhada onde você tenha que pensar, caramba, mas isso é tão óbvio. Será que precisa ser dito? Precisa. Precisa porque o que é óbvio pra você não vai ser óbvio pra outra pessoa. Quando eu lancei o quadro Curiosidades da Publicidade no meu perfil, no Insta, que eu também publiquei no Face, eu tive essa dificuldade de escolher os temas, porque eu pensava, cara, mas isso todo mundo já deve saber. Inclusive o tema desse vídeo de hoje. Eu pensava nisso. Tipo, é muito óbvio, todo mundo sabe disso. Não é todo mundo que sabe. Eu lembro também que teve um post que eu fiz sobre a análise SWOT. A análise SWOT ela é muito aplicada em várias áreas, não é só em publicidade. Então, quando eu pensei em fazer esse post, eu falei assim, cara, o que eu posso fazer de diferente, mesmo sabendo que, tipo assim, todo mundo usa SWOT, cara, todo mundo sabe pra que se usa, todo mundo sabe como funciona. E aí eu tentei aplicar de uma forma diferente, fazer uma análise SWOT da nossa vida. E, cara, bombou, várias pessoas comentaram, tanto pessoas da minha área quanto pessoas, amigos, assim, de outras áreas e tal. Então, o óbvio precisa ser dito. Inclusive, falei isso pra minha prima semana passada, se eu não me engano. É isso. Comentem pra mim saber se vocês gostaram. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. O cheiro da Pri.